que o Corinthians estaria conversando com a Globo e a Globo teria feito uma grande oferta pro Corinthians, que seria em torno de 300 milhões, mano. Vamos falar disso. Direto, né? Direto. 300 milhões pro Corinthians sem intermediários, né? Sem ser a Então, Libra. pra quem achou que, porque o Corinthians não quer negociar com a Libra, vai se ferrar. Então, vai sim, beleza. Então a Globo Vamos falar teria sobre. chamado o Corinthians sem intermediários, sem Libra, sem eu esqueci o nome da outra liga. Liga lá. Forte. Liga Forte. Então, Não, mas, ô Mota, a Globo, ela tá ligado à Libra. A Libra. A Liga Forte era uma concorrente, que inclusive ela retirou a proposta que tinha feito ao Corinthians, porque expirou o prazo. Certo. O Corinthians deveria ter respondido e o Corinthians não sinalizou com uma resposta positiva. Então eles retiraram a proposta que eles tinham feito. Então o Corinthians hoje ele tem 3 cenários. Ele tem uma proposta da Libra, que é ligada à Globo também. Ele tem uma proposta da Brax, que é o pool, né, dessas empresas de marketing, dessas agências de marketing. São 3 agências que compõem a Brax. Inclusive, eles são o maior intermediário do futebol brasileiro hoje. Certo. Eles já têm direitos aí de transmissão de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Estaduais, enfim, é um grupo muito forte também. E agora, a Globo, inclusive a informação do Flávio Rico, o Flávio Rico foi o primeiro a divulgar isso, a Globo teria chamado o Corinthians para fazer essa proposta. Porque, ô Motinha, vamos passar os valores aqui para desmembrar. A Libra tem aquela divisão entre 40, 30. Então, 40% era dividido entre todos os clubes, 30% era de acordo ali com a tua exposição na grade de programação ali da emissora que comprar os direitos, e 30% de acordo com o seu posicionamento dentro do campeonato. Eles colocando o Corinthians numa posição intermediária, meio de tabela no Campeonato Brasileiro, a expectativa de ganho no contrato da Libra era em torno de 200 milhões. A Brax, Motinha, ela tinha feito uma proposta garantida para o Corinthians de 240, ou seja, não tinha uma flutuação como o da Libra aí de 200 milhões, e com uma possibilidade de talvez aí... Dependia de outras coisas, né? Não, era 240 fixo, mais as variáveis. A variável, no caso aqui, seria... a colocação do time no campeonato. A audiência já estava atrelado dentro desse percentual que o Corinthians receberia. Então, se o Corinthians tivesse uma colocação mais acima, poderia gerar até para o Corinthians 270 milhões. A Globo, Motinha, ela já está fazendo aí, segundo o próprio Flávio Rico, uma proposta na casa dos 300 milhões, independentemente de qualquer coisa. Ou seja, é uma proposta muito superior a qualquer time, por exemplo, dentro da própria Libra. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio. Sem posição, Não. 300 milhões ali, ó, garantido. Então o Corinthians seria um time à parte de tudo isso, mano. Seria um acordo único, ele exclusivo pra Globo. ele não aceitou a proposta da Libra. Nem da outra. E da outra, Então, e aí um a Globo exclusivo. se viu numa questão do seguinte: a gente não vai ter o Corinthians no campeonato? Então Não agora pode. eu vou fazer uma proposta. Não que é no campeonato. A gente não vai ter o Corinthians dentro da minha emissora. Exatamente. É essa a questão. Então, pra quem acha que, porque tem que dividir igual, tá aí o peso do Corinthians pra quem pensa que o futebol é tudo igual. Não é Fez igual. um acordo dele sozinho. Não, mas é que tá. E tá certo É o isso aí. Corinthians. Ele tem Tá que fazer. certo. Se fosse aquele presidente banana que o Corinthians tinha, ele já tinha pegado a primeira proposta e já tinha ido pro saco. Então, nesse ponto, é mais um voto de confiança pro Augusto Melo. Porque o Augusto Melo, Mota, ele pode ter seus erros, pode ter seus equívocos e tem que ser fiscalizado e cobrado pela torcida sim. Sim. Porém, diante de atitudes que são louváveis, ele tem que ser parabenizado. Por exemplo, o Corinthians com esse patrocínio Master, Domênico, 120 milhões por ano, cara, nenhum time no Brasil tem um patrocínio Master desse. A arrecadação que o Corinthians pode ter com a sua camisa gira em torno de 200 milhões. Gira em torno de Por 200 isso que milhões. eles aumentaram o orçamento. Não, isso hoje, Mota, mas o faturamento com a camisa pode chegar até 250, mano. Vendendo todas as propriedades que o Corinthians tem no uniforme, pode bater 250 milhões ano. O Corinthians, Mota, se ele tivesse aí com o outro presidente, a Lesma Prenha... Como é que é o nome? A Lesma Prenha. Olha o nível, olha o nível. Lesma Prenha, vem aí. Ele já teria aceitado receber menos que o Flamengo, e continuaria na mesma morosidade que o Corinthians vive financeiramente há muito tempo. Nesse ponto, novamente aí, crédito para Augusto Melo, que bateu de frente e falou, não quero essa proposta, eu não ganhar igual ou mais que o Flamengo, eu não aceito. Então ele ouviu propostas aí da Liga Forte, ele ouviu propostas da Brax, ele tá ouvindo agora uma proposta da Globo e possivelmente batendo o martelo mesmo com esses valores da Globo, eu duvido que talvez aí alguma outra empresa queira superar. Mas se superar, por exemplo, o Flamengo, bonitão, que já aceitou lá e assinou o contrato, vai ficar putinho, mas agora não dá pra voltar atrás, irmão.
Agora não dá pra voltar Mas atrás. e quem não assinou? Quem não assinou vai querer também. Então, mas todos os clubes grandes mas do Brasil todos assinaram. Os grandes então tá Os grandes bom. assinaram de forma Então tá coletiva bom. lá nesse Flamengo encontro que já houve. assinou com a outra, ó. Já assinou com a Libra. Tá Flamengo, São Paulo, E no outro grupo Palmeiras. tá a Liga Forte. E né? vou te Atlético dizer Mineiro, mais, Grêmio. mano, o Corinthians tá certo. Os maiores clubes porque do Brasil estão cada, na Libra. cada clube tem que saber quanto vale. Tem que ter sua Óbvio. autoanálise perante o mercado. Agora, que vai ter nego arrependido, vai. Óbvio que vai. Mas- Mas nesse ponto, e pra quem tava chamando aí, por exemplo, eu ouvi lá o tal do Andrés também, que foi um dos responsáveis por falir o Corinthians também. Ele falou, o Pinóquio, não sei o quê, quero ver, não sei... Ué, ele tá batendo de frente e tá apresentando o resultado. Se a Globo, porque o Flávio Rico, gente, é um dos jornalistas mais renomados do Brasil. É um cara que dá furo de reportagem, inclusive aí, não só Bem com relação informado, ao futebol, mas com relação a canais de televisão, quem vai pra lá, quem vai pra cá, que programa estreia, que deixa de estrear. Já teve aqui a gente boa demais. Exato, e muito competente. E não faz é só tempo pode ser que tá gente aí. boa. Faz Exato. tempo, credibilidade. Então, Motinha, o Corinthians recebendo propostas superiores a essa renda variável que ele pode ter, porque se você for olhar o que é a Libra, é um molde de distribuição mais justo. É até mais justo. Você fala, pô, vai dividir um montante aqui, 40% entre todos os clubes, 30% pela sua exposição na grade da televisão e mais 30% de acordo com a sua colocação no campeonato. Mas se o Corinthians entende que essa distribuição aqui no percentual que ele receberia, 200 milhões, não vale a pena, só de ter barganhado e esperado um pouco mais, já pintou uma proposta da Globo, sem ter essa intermediária que é a Libra, de 100 milhões a mais, mano. Direto, né? Então aí que tá, velho. Ponto pro Duílio. Pro Duílio não, perdão, Deus, perdão. Ponto pro Augusto Melo. Ó, tá pensando nele, Augusto Melo. Não, eu ia falar do outro aí. Sabe o que eu falei dele? Eu sou falso, velho. Sabe o que eu ia falar Olha o dele? nível. Não, sabe o que eu ia falar dele? Falhou. Sabe o que eu ia falar dele? É porque esse incompetente, ele falou que a gente deveria buscar informação a respeito do atraso de salário. Se o Corinthians gastou 20 milhões para quitar os atrasados de direitos de imagem de jogadores que estão no Corinthians, Motinha, se ele quitou aí 20 milhões referente ao ano passado, é porque existia atraso, que ele disse que não tinha. mano. Então, nesse ponto, o Corinthians ele vai pro jogo amanhã, teoricamente, mais feliz. Sim. Porque, cara, quem não gosta de receber o que tem pra receber? Lógico. O bolso É fato. cheio. Isso bolso não é um cheio. favor que o Corinthians está fazendo pro elenco. Isso é obrigação do clube. Já Um devia clube- ter feito, né? Um clube deveria, Motinha, honrar seus compromissos financeiros com todos os atletas. Mas a gente sabe que muitas vezes isso aí ocorre, de ter atraso e tudo mais. Mas bom pro Corinthians, aí ponto novamente pro Augusto, que quitou aí esses atrasados antes de um jogo decisivo. Um jogo extremamente importante e que pro Corinthians significa demais. Não só desportivamente, Grana mas na financeiramente frente, né? também. Porque na próxima fase é onde vai entrar Palmeiras, vai entrar São Paulo, vai entrar os times que estão na Libertadores. Começa a render, né? A terceira fase da Copa do Brasil é onde entram esses times. Mas e o Corinthians isso- tá na segunda. Isso não tem o meio copo vazio também, mano? Porque de repente os caras ganharam, o Motinha fala, agora tô com a barriga cheia também, agora que se Não, lasca, negativo. né? Porque eles sabem, Vem. ô Marcão, que a cada avanço de fase você tem uma premiação. A cada avanço de fase é arena cheia. O cara não querer jogar um jogo cara desse, prevê um Marcão, bicho ele sabe alto, que ser né? eliminado amanhã contra o São Bernardo é crise e protesto de torcida. E a única Jogador forma não é dele burro, receber é ganhando, mano. Jogador não é burro. mas já Marcão, recebeu. e avançado, já velho. recebeu. Mas ainda tem Só coisa jogos aqui. grandes, Marcão, Tem no coisa mata-mata, os caras sabem que vão ganhar um bicho bom, velho. Os caras Eu fazem tô achando que limpa. amanhã os caras Mas vão jogar de tá, corpo mole, não viu, dá Domênico? pra só olhar de um lado. É. Por outro lado, é a vida dos caras do São Bernardo. Você Eles entendeu? ganhar uma classificação contra o Corinthians, Mas, ô, a Domênico, grana que eles vão ganhar talvez seja do ano. era a do São vida do Bernardo. Cianorte também. O Corinthians foi lá e moeu. São não tem Bernardo ideia. é mais Mas o São Bernardo é mais qualificado, time. né, mas não É mais time. Gente, o Provou São no Bernardo, Paulista aí. mas aí que tá, o São Bernardo sendo mais qualificado que o Cianorte, irmão, o Corinthians pela estrutura que tem, pelo elenco que tem, pela obrigação, força que tem, velho. é obrigação Na do teoria, Corinthians. Obrigação, mas Na no teoria, futebol né, não é. Deveria essa ser. Deveria ciência ser, exata. não é. É obrigação. Mas, mano, Não é que ontem deveria mesmo ser, eu tava é assistindo obrigação. lá o nosso querido Bahia, jogou contra o Caxias. É. Bahia, Grupo City. Se fosse assim, RG, Porque Bahia na Rogério, fila do pão, não gente. tinha Mas zebra. perto do. Ah, perto gente, do Desculpa, perto você do não, Caxias, você não pode comparar, velho. pros pênaltis, Não, mas passou. peraí, você não pode comparar a expectativa e perspectiva que tem o Bahia dentro do cenário nacional com o Corinthians. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, Portugal. Vai dar um rolê no Braz, mano. Não, mas mano, é fato. não. E falando Domênico, sério, o Bahia, vocês acham, mesmo sendo Grupo City, vocês acham que o Bahia almeja ganhar um título brasileiro? Não, mas pode ganhar? Claro que Mas pode. não é isso que como eu já disse. ganhou. Mano, Mas vocês acham que o Bahia entra, eu quero ganhar o brasileiro? Você tá de brincadeira. Mas pode explicar, o que eu disse é o seguinte, mano. O Bahia, na frente do Caxias, ele tem a mesma É favorito. proporcionalidade. É favorito. Foi uma proporcionalidade de favoritismo do Corinthians na frente do São Bernardo. Não, é E favorito, mas não é abissal o Portuga. Porque é o Bahia... É diferente, mano. Bahia perto do diferente Caxias, naquelas. mano. É Que diferente isso, pô? naquelas. Como assim não conseguiu? Não, ele foi pro Ele pênalti. Passou nos pênaltis. Ah, passou nos Assim como o O- Vasco o- também Quem com a passou? Água Santa. Bahia? O Cuiabá também. Passou nos pênaltis? Passou também nos pênaltis. Do glorioso Nem- Caxias, hein? É, O Cuiabá- Rogério Ceni, o ótimo. Cuiabá Cuiabá. também teve problema com a Portuguesa do Rio.
É mesmo? É, Tem foi pênalti? Então, o que eu tô dizendo é que é equilibrado. Não Sei tô não, dizendo, viu? o Corinthians é claro, muito maior que isso. Também o O que eu tô Corinthians dizendo é a roubou o técnico do proporcionalidade do Cuiabá? favoritismo. Sei Ó, não, o negócio viu? é o seguinte, o seu ô, Domênico Bento tá Gato. sentindo um cheiro aí. É a rosca dele que tá Cheiro de queimada. galinha. Olha, que isso. Porque o negócio é o seguinte, E ô, foi não. definido o time, mano, pra Ah, Não, amanhã. mas Você- só com relação ainda à perspectiva. Sim, velho. Ô, Domênico Gato, na boa, mano, eu vou ser impopular de novo. Ih, lá vem. Domênico, mesmo dentro desse bloco que eu vou falar, tendo uns que são maiores que outros, mas eu vou falar a respeito de tamanho aqui e qualquer coisa que aconteça fora disso é uma vergonha pra esses clubes. Pra mim, Domênico Gato, tem 12 clubes no Brasil que não podem passar essa vergonha. E o Bahia não faz parte desses 12 clubes. Pra mim, ó, os 4 de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, 4 do Rio, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, É o G12, 2 né? do Sul, Grêmio e Inter e 2 de Minas, Cruzeiro e Atlético. Famoso Esses G12. 12, Motinha, Paranaense, não? não. É o Também não. 13º. Ainda não entrou, ainda não Paranaense, entrou no e não grupo. vai entrar também. E não vai entrar. Isso É aí é um time bonde me- que tá fechado, Isso é Domênico time Gato. médio, né? Bragantino, Atlético Paranaense, Bahia, que são times que têm uma projeção porque são conduzidos como empresas, Nível mas pra mim médio. estão bem abaixo desses 12 que eu citei. Então, qualquer time desses 12 que eu citei contra qualquer outro pequeno do Brasil que não passe, é vergonha. Mesmo o Botafogo, ó, o Vasco pegou o Água Santa. Ai, mas o Água Santa fez um bom campeonato paulista, encrespou pro Vasco. Mas se o Vasco é eliminado pro Água Santa, é vergonha, irmão. É isso. Lógico que É é. vergonha. Lógico que é. Muito bem. É isso. Mas fala aí, não, tem a escalação. Vamos fala aí. falar a possível escalação pra amanhã, né, mano? Ai, Chegou ai, aí a ai. preparação. Pega esse Dream Team. Eita, Pega esse Dream Team cara. aí. quê? Dream Team. Vai dar nota, vai dar nota. Momento. Pagão. É, Ó, hoje escreveu o eu Bidu na Copa do Brasil. Bidu foi inscrito. Grande Mas Bidu. pra quê? Pra jogar um jogo? Não, não. Não, pra carregar o uniforme. Vamos lá. ao possível time. Ele volta. Cássio, Bora lá, 9, Fagner, 8, Félix Torres, 8, Gustavo Henrique 7,5, e Hugo. 3. Mas ó, o Ranieri. último jogo ele salvou um gol lá, então É. uns 5. Aumentou. Vamos lá. Ranielli. 10. 10, Ranieri tá jogando muito. Não, 10 não. Ranieri, deixa ele, Que time é esse aí? Até agora, essas desculpa, notas o aí negócio não é o era seguinte, pro Corinthians vamos estar lá, fora vamos lá. dos 8 do Paulista, não é possível. Ué, mas é que tá. É muita nota alta É aí. a nota depois do Tonhão. Porque o Ah, negócio é o depois seguinte, do Tonhão. Tá. Se a Copa é hoje, Domênico Gato, é fato que o meio-campo do Brasil é Casemiro e Ranieri. Mas vamos lá. Vamos lá. Conseguiu ganhar da Ponte Preta em casa. Vamos lá. Maicon 8. Tá jogando bem. e Rodrigo Garro. 10. Que agora tá com 10, a 10, 10, né? 10. Ele herdou a O Corinthians tem 10 dois 10 do hoje. Rojas. O Corinthians tem 2-10 hoje, Ranieri e Garro, mas vamos lá. Meu céu. Deus. Yuri Alberto. Melhorou muito o futebol dele, nota 8. Não deixou de ser o final bonito. Deixou. Momentaneamente deixou. Pedro Raul. Então, tem a dúvida aí, Pedro Raul ou Romero, viu, Motinha? Ah, é? Porque os dois estão brigando pela mesma vaga. Eu, se fosse o Antônio Oliveira, eu entraria com o Romero, porque o Ibrahim Romero tá bem esse ano. Mas O o meu Pedro nome Raul, nota 6. Vai, Romero, rapaz. É aquela coisa, né? Ou um ataque bonito ou um ataque ruim. E Wesley. E o Wesley, mano. O Wesley tá rabiscador também, nota 8 pro Wesley. Wesley? O Wesley Ah, tá pera um jogando pouquinho. muito, mano. Esse time aí, que tem uma média, segundo o mano, aí, É. acima de 8 e pouco, Não entendi. não é possível que esteja fora Marcão e meus amigos. Não, mas é que você Tá não analisou fora, o que eu falei. tá Mata-mata fora. do som. Do Já Não é Corta a possível. nota pra pôr Mas amanhã, é esse Jubá. time do Tonhão que perdeu pra Ponte Preta em casa. Ô, Domênico Gato. Esse time que perdeu pra Ponte Preta? Tá então, fora, mas tá o Tonhão, fora. o Tonhão Oliveira, Domênico, depois que ele chegou, o Corinthians ele tem um aproveitamento aí superior a 63%. E Quantos jogos? É um aproveitamento, não, são uns 5, 6 jogos do Campeonato Paulista que ele fez, Motinha. Mas, infelizmente, o Corinthians ele pecou no campeonato justamente na época do Mano Menezes. O Corinthians ele conseguiu perder 5 5 partidas jogos, consecutivas. Ele ganhou do Guarani e depois tomou 5 porrada. E isso refletiu na fase final. O Antônio Oliveira, Domênico, ele não tem culpa nenhuma na eliminação do Corinthians, mesmo tendo Não. perdido pra Ponte Preta. Então, nesse ponto, Motinha, convenhamos, o Antônio Oliveira, depois que ele chegou, ele ressurgiu com o Corinthians. Ele estancou uma hemorragia Vamos e ver. fez o paciente andar. vamos aguardar, ok, né? Tudo bem, a eliminação do Campeonato Paulista a gente coloca na conta do Mano Menezes. Tá. Mas imaginando, Domênico Gato, que cai amanhã pro São Bernardo, a culpa é de quê? Do Mano Menezes também? Não. Agora passa a ser também do Antônio Oliveira. Quero ver vamos se vai ver. ter cobrança aqui. Vamos Não, ver. vai ter é que ter. isso. Ô, Domênico, Passador de eu volto a pano do falar que é uma cacete aqui. vergonha. É uma vergonha. Ele não tinha responsabilidade no Campeonato Paulista, mas ele fez o time do Corinthians melhorar na competição. E amanhã, na Copa do Brasil, o Corinthians ele não pode nem pensar nessa tragédia de ser eliminado. Ai, O Corinthians ele tem obrigação de ganhar do São Bernardo. Ah, mas São Bernardo é um bom time. O Corinthians tem que ser melhor, irmão.
O Corinthians, o quarto reserva do Corinthians tem que ser melhor que o titular do São Bernardo. Vocês estão de brincadeira. São Bernardo, é o tá na Corinthians, série, tiozão. São Bernardo tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Porra, que é o Corinthians, mano. Então temos que ganhar Cair amanhã. pra um time da Série C, Atenção, velho. jogadores, mano. Amanhã é o jogo da vida e amanhã é o dia de passar o pingão na cara desses otários dessa rádio aqui. Tá? E mostrar que aqui é Corinthians, irmão. Que é Corinthians. Bernardo, Passa pinguela Ué, não estão bancando os caras. Poderoso Não São estão Bernardo, bancando os é. caras. Então segura, irmão. Não estão bancando os caras? Então segura. Bancando não, mas nós estamos pelo sentindo amor um de cheirinho Deus. aí, cheirinho. Tá, Não, mas tá que a com gente cheiro. tá torcendo, Ruelo. tá, né? Pra dar... Cheirinho, vai ser engraçado. Então aí. é isso, vai, vai. Montinha. A cara do De Paulo vai ser ótima, mano. A dúvida é essa, então. É, um Romero ou cheirinho. Pedro Raul? Hoje surge uma informação que a Globo ofereceu 300 milhões de reais para o Corinthians fechar um contrato com a Globo, que seria Globo/Libra. É bom lembrar que a Liga Forte saiu fora, né, desse contexto. Informações que eu recebo é que o Corinthians que desistiu, né, tratou a proposta deles como ridícula, e o Corinthians, então, tira a Liga Forte aí entre as candidatas para fechar os direitos de televisão. O Corinthians agora tem a Globo, né, a Libra, para tentar fechar. Esse valor de 300 milhões não é verdade, tá? Uma fonte no Corinthians me disse que não é verdade. O Corinthians está tentando alguns acertos interessantes, mas não é esse valor. A Abrax oferece 240 milhões. Lembrando que se o Corinthians alcançar algumas metas, esse valor pode chegar a 270. Outra coisa importante, tanto a Libra como a Abrax promete um adiantamento, né? A Abrax fala-se em 60 milhões, na Libra fala-se até em 100 milhões, ninguém, enfim, nunca cravou isso aí de fato. A verdade é que o Corinthians negocia, tentando fechar um melhor negócio. O Corinthians quer estar mais na TV aberta, pode ser SBT, Band, se fechar com a Abrax, tem ainda fechada com a ESPN, o streaming com o Cazé, ou pode fechar com a Globo, simplesmente Sport TV, e também nos jogos que ocorrem no Premier, tá? Além, claro, da TV aberta, a Globo. Então o Corinthians está vendo que vai ser melhor para ele, que é o mesmo número de jogos em TV aberta, tá? Que o Flamengo, e que é a mesma grana que o Flamengo recebe. Enfim, vamos aguardar, mas esclarecendo para vocês essa questão aí, que não procede dos 300 milhões, também trazendo uma informação exclusiva que foi o Corinthians que pulou fora, né, da Liga Forte, não gostou da proposta, e agora tem essas duas. Enfim, está caminhando para o final essa novela, né, dos direitos de televisão do Corinthians. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Agora vamos falar da escalação do Corinthians. O Corinthians tem jogo importantíssimo, tá? Diante do São Bernardo, que ocorre nesta quinta-feira. Jogo válido, tá? Jogo válido pela Copa do Brasil, segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo, tá? Do Coringão na Copa do Brasil, porque é eliminatório, né? Se empatar, vai para os pênaltis, enfim. Corinthians deve ter novidades no time titular. O Romero foi um indício disso, ele ter jogado a partida contra o Água Santa no 1º de maio. Ele foi titular, deu para ver que ele não curtiu muito ser titular naquela partida, porque era o time reserva do Corinthians. O Romero, atuando ali como reserva, mostra que ele tinha chances de não iniciar o jogo contra o São Bernardo nesta quinta, e em vários testes da semana, o técnico Antônio Oliveira escalou o Pedro Raul no ataque e o Yuri Alberto do lado direito, tá? Enfim, pode ser uma nova formação. É claro que a gente vai ter que ver em campo se vai ser o 4-1-4-1 ou se o técnico Antônio Oliveira, o português, pode colocar o time num 4-4-2 jogando com o Yuri Alberto e Pedro Raul lá na frente. A gente vai ter que esperar a bola rolar, mas o Romero tem grandes chances de iniciar a partida no banco de reservas com o Yuri Alberto do lado direito. Se tudo ocorrer como a gente espera, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e vou falar daqui a pouco do lateral esquerdo, Hugo Bidon, tá? Vou falar agora já. No meio campo, Ranielli, né, entre as linhas, depois de Yuri Alberto, Garro, Michael, Wesley e lá na frente o Pedro Raul. Romero perdendo espaço, já era o Romero que ia perder espaço para a entrada do Coronado. O Coronado se lesionou e agora
enfim, não fica à disposição o Pedro Raul ganhando a sua chance, ele que fez um gol diante do Santo André, um gol importante que deu aquela vitória no finalzinho, claro que depois não resolveu nada, mas foi importante pro Pedro Raul, né, fazer aquele gol da vitória. E vou te falar agora na lateral esquerda, hein? Joga Bidu ou joga Hugo? Vai ser agora, depois da vinheta. Hoje todos foram pegos de surpresa porque o Corinthians decidiu inscrever o lateral esquerdo Matheus Bidu na Copa do Brasil. E aí surgem as especulações se o Bidu realmente tem ganhado aí, ou ganhou a posição de titular do Hugo, que ainda não mostrou, né, enfim, um bom futebol jogando com a camisa do Corinthians.